simplesmente Vasco da Gama. Vasco que está livre do rebaixamento, vitória contra o Cuiabá num jogo ruim, gol do Hugo Moura, 40 pontos conquistados, são 8 de vantagem para o Z4, 24 pontos em disputa. Vasco agora pode pensar apenas na vaga para a Sul-Americana, acho que já é algo a se comemorar diante do que foi o ano, com direito à saída da 777, com direito à escassez de dinheiro. Imagina você ter a previsão de um aporte de 270 milhões e essa previsão não se confirmar e você não ter esses 270 milhões de reais. Vai ficar difícil, né? Mas... Ed, foi você que indicou o Jean Davi? Não. Não e não. Claro que não. Eu indiquei, se o Vasco contratar o Richarlison, Gabriel Jesus, aí vai ser indicação minha. Eu falo aqui todo dia. Eu nem nunca tinha ouvido falar no Jean Davi, no Soteldo chileno aí, que o pessoal diz que ele fazia sucesso no México. Talvez lá o futebol seja diferente daqui. Porque aqui eu ainda não vi o Jean Davi fazer uma boa partida. Beleza, Vaguinho? Boa noite. Mais um superchat aqui. Paulo Veloso. Boa noite, Ed. Verdade que o Daverson foi preterido para se trazer esses atacantes de ponta, Emerson Rodrigues, Jean Davi? Piada. Saudações vascaínas. Bom, eu não participo dessas reuniões, mas eu escutei que o David custava, acho que cerca de 5 milhões de reais e que ele joga na mesma posição do Verratti. E aí, se o clube fosse gastar algum dinheiro contratando, ia contratar jogador de lado de campo. Eu sei que o sucesso do Davis nos chama a nossa atenção, porque, agora, o time do Atlético Mineiro facilita muito o jogo do Davis. Tem 3 atacantes atrás dele ali que toda hora deixam ele na cara do gol. Ele está aproveitando bem, porque ele é predestinado. Talvez, se fosse ele o escolhido, nós estaríamos reclamando também. Mas o fato de ele torcer para o Vasco deixa a gente com a vontade de vê-lo com a camisa do Vasco. Né? Ontem o Paê não fez nada e foi ovacionado, porque é um cara carismático que aplaude a torcida, independente do resultado, é um cara educado e as pessoas gostam. A torcida gosta. Ontem era um momento até de alegria, de festejar, uma grande vitória. Mas futebol é assim. Às vezes a gente aplaude, às vezes a gente xinga, às vezes critica, sem saber muito por quê. Então a gente está aqui lamentando o fato do Vasco não ter contratado o Davidson devido ao sucesso que ele está fazendo com a camisa do Galo. Isso faz parte da vida, tá, o Paulo Veloso? Mas eu não sei se ele foi preterido. Eu ouvi um papo de que ele era da mesma posição do Verratti e que, se fosse para gastar dinheiro, era para gastar com jogadores de lado de campo. Agora, o trabalho do Marcelo Santana é muito ruim. Muito ruim. É só para inglês ver. Contrata só para dar satisfação à imprensa e ao clube que paga um bom salário para ele. Não tem uma pesquisa que comprove que o Jean Davi viria para o Vasco para fazer diferença. Não tem. Estou falando aqui como torcedor do Vasco da Gama. Estou falando como amigo do Pedrinho. Né? Claro que Marcelo Santana sozinho não contrata, tem que ter o aval do Felipe, tem que ter o aval do Pedrinho. Mas esse é o trabalho do Marcelo Santana. Por isso, eu reputo que o trabalho dele é muito ruim. O que vai acontecer no futuro, eu não sei. Mas ele precisa melhorar se quiser ele continuar funcionário do Vasco.
Beleza? Um abraço, Paulo Veloso. Mais um superchat aqui, Marcelo Abrantes. Boa noite, Edmundo. Saudações vascaína. Boa noite a todos. Valeu, Marcelo. Uma boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por continuar membro do canal. Beijo grande na família. Fica com Deus e ótimo final de semana. Vaguinho. Ed, Paê ontem estava mordido. Será que agora vai? Não, não vai. E ele não estava mordido, ele entrou, faltava 5 minutos, 6 minutos, mais os acréscimos. Ele deu uma letrinha aqui, um passe ali. Eu acho que foi pouco. É o que eu estou dizendo. O torcedor do Vasco está tão carente que na terra de cego, quem tem um olho é rei. Ele fez uma ou outra jogada de efeito, eu estava lá, e depois ele saiu aplaudindo a galera. Tinha lá 18, 20 mil pessoas, felizes por causa do resultado, e ficou essa boa impressão. Mas ele tem que jogar daquele jeito 90 minutos. Tem que fazer 3 gols a cada 5 jogos. Enfim, essa é a maneira com que eu penso e vejo futebol. E aí nem é pessoal, como eu vejo futebol como um todo. E acho que na hora de você contratar, isso tem que ser levado em consideração. E aí está provado que quem faz gol tem mais moral do que os outros. Só você olhar quem é o cara que a torcida mais gosta hoje. É o Verratti. Não é só porque ele corre, não é só porque ele se dedica. Porque os outros correm e se dedicam também. Mas é porque ele faz gol. É o diferencial. Ontem, quem foi eleito melhor em campo? Hugo Moura. Mas não é a dele fazer gol. Tem que ter gente lá na frente para fazer gol. Sempre falei, viver só de um goleador, um time não se sustenta, não tem bons resultados. Você tem que ter outros goleadores, outros caras que sabem fazer gol. Sabe quem é o segundo cara, na minha opinião, que sabe mais fazer gol desse time do Vasco? Ou que tem mais condições de fazer gol? É o Puma Rodrigues. Por isso que eu gosto quando ele joga lá na frente. E ontem, se ele acerta o chute, era ele quem ia abrir o placar. Enfim. Mas essa é só a minha opinião, tá, o Vaguinho? Vocês não precisam concordar comigo, não. É a minha opinião. Valeu? Boa noite. Wagner Lima, meu ídolo, tecnicamente falando. Vale a pena manter o Léo Pelé para 2025? Bom, o Léo Pelé é um jogador que o Vasco adquiriu o seu passe e ele tem contrato. Então, se ele não for negociado, ele tem que permanecer. Eu acho que o Léo Pelé está começando a entender que a torcida do Vasco é exigente e ele tem jogado com uma seriedade muito grande. Tendência é que o Ryan seja o titular. Então, do time, a gente aguarda essas mudanças aí. O Vasco soltou hoje um longo documento com perguntas e respostas sobre a Vasco SAF, né, e suas dívidas. Ele anuncia uma reestruturação financeira e negociações através da Fundação Getúlio Vargas com os credores. A partir do momento que o Vasco retoma a parte da 777, né, com a Vasco SAF, ele também recupera a dívida em torno aí de 700 milhões de reais. É uma dívida muito grande e eu me recordo de que quando foi criada a Vasco SAF, a ideia era tirar essa dívida das costas do clube, né, e passar para o novo parceiro. E agora, quem será o novo parceiro? Ele vai ajudar o Vasco? Ele vai assumir essas dívidas também? O Vasco conseguiu na justiça, vamos chamar assim, uma proteção para evitar as penhoras de receitas, como de patrocínios e também da televisão e de público, e pede ajuda ao torcedor. Como que o torcedor pode ajudar? Se tornando sócio torcedor. Quero ver
a galera ajudando o Vasco como sócio torcedor. Você se recorda que o Vasco chegou a ser, se não me engano, o terceiro maior time do mundo em sócios torcedores. Canal aí do Wellington Campos FC, que sempre estão trazendo notícias importantes. Bem, galera, Vasco agora joga segunda, jogo difícil, né, contra o Bahia. Mais um jogo aí que dá pra buscar os 3 pontos. Um jogo que vai contar aí com um desfalque pesado, né, dos jogadores titular, o Verratti e o Hugo Moura. São os pilares, né, do time, mas o Paiva aí vai ter que achar aí a melhor equipe, né. Vai ter que achar aí a melhor solução aí pra eles. E já deixa aqui um comentário pra vocês. Quem vocês substituiriam no lugar de Verratti e Hugo Moura? Quem vocês colocariam? Deixa a opinião de vocês aí no comentário. O Bahia também que vem aí meio capengando, né? Mas tá na frente do Vasco. O Vasco pode ficar a 3 pontos aí do Bahia. Então é um jogo importantíssimo pro Vasco. Se o Vasco almeja uma Libertadores, uma pré-Libertadores, esse jogo é chave para encostar no adversário. Então vai ser uma final, né? Esse jogo lá em São Januário, segunda-feira. E eu acredito muito que o Vasco sairá com a vitória. O Vasco tem time para ganhar do Bahia. Então é importante. Galera, vamos trazer aqui notícias, né? Que também saíram. O Vasco acerta com a advocacia, com os advogados, né? Perdão. Mudrovic, né? Para procurar um investidor aí na SAF. Eles vão se empenhar agora, né? Em busca desse parceiro para a SAF do Vasco. E é mais um passo aí para buscar aí o futuro investidor do Vasco. Notícia também que corre nos bastidores é que o Paulinho também pode estar bem próximo aí de voltar a jogar pelo Vasco. Ele já está treinando, assim como o Jair já voltou. Paulinho deve ser o próximo aí a voltar, né? Quem também tá tendo uma recuperação surpreendente é o Adson, né? O Adson ainda tem chance de vir jogar nesse ano ainda, que seria uma coisa bastante positiva, né? Aí o Adson voltar ainda esse ano. Galera, vamos já para notícias importantes, né? Notícias de bastidores. A primeira é que o Zuzunzoe de Cazé tá crescendo. Cazé tá de olho aí na SAF do Vasco. Ele fez aí um vídeo aí comentando sobre isso. Levou um pouco aí na zoeira. Mas o Cazé tem interesse aí na SAF do Vasco. E você aceitaria o Vasco ser comprado pelo Cazé? Um vascaíno? Deixa no comentário aí. Galera, ontem o atacante Boliaz, né? Boliaz veio aí num podcast e falou aí sobre o seu gostar, né, do Vasco. Falou que gosta de jogar contra o Vasco. Conheceu o Vasco por causa do Edmundo. E quando joga contra o Vasco dá o máximo. Então abriu portas, né? A torcida ontem numa rede social aí começou a pedir para ele vir pro Vasco, já que ele tem contrato até o final do ano. Então seria um bom reforço, né? Aí você concordaria? Você trairia o Boliaz do Criciúma? Jogador aí que teve grandes atuações aí contra o Vasco, principalmente aquela em São Januário. Deixa nos comentários aí embaixo. Vasco que também tá de olho aí em alguns destaques aí da Série B. Caso aí do Baleta do Sport, né? Jogador que tá se destacando. O Vasco também tá de olho aí no atacante aí do Coritiba, né? O Rony também é um jogador aí que o Vasco tem interesse. Um bom jogador aí do Coritiba. Assim como o Aleph Manga, que veio aí de um problema, né? Particular aí de casa aí de aposta, mas já foi resolvido. Um jogador também que se encaixaria bem no Vasco. Então é isso, galera. Essas foram as notícias de manhã. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Deixa a opinião de vocês aí. Se vocês traria aí o Boliaz, o Aleph Manga, Baleta. Deixa o nome de jogadores aí que vocês que acompanham seriam bom pro Vasco, beleza?
Então é isso, galera. Até mais. Fui.